Seu Zé Inácio, que tipo de profissional o mercado está demandando nesse momento? O mercado hoje demanda dois tipos de profissional, um no nível gerencial e um no nível técnico. Então, de maneira geral, o profissional ele tem três pilares onde ele vai se apoiar: na capacidade gerencial dele, na capacidade técnica dele e na liderança, que é a capacidade de relacionar e conduzir pessoas. Então, vamos pegar o profissional técnico, ele tem que ter a habilidade de relacionar com as pessoas e a habilidade de conduzir as questões técnicas, colocando em prática para obter maior resultado. Já para os gerentes, ele tem que ter um pouco de capacidade técnica, né, menos do que aquele que é o técnico. Ele tem que, sobretudo, conhecer como conduzir as equipes dele, deveria ser um líder, e ele tem que ter as competências gerenciais. O que eu quero dizer com isso? Relacionar aquilo que ele está fazendo com a estratégia do negócio. E existe esse profissional no mercado hoje? Existem poucos, né? Existem muitas pessoas que têm o conhecimento, nem todas têm a habilidade, né? E uma parte também não tem a atitude. Então, se a gente falar em competência, que seria a soma desses três: conhecimento, habilidade e atitude, o que a gente enxerga no mercado é sempre faltando um desses elementos aí. A gente no IATEC trabalha para estar desenvolvendo as competências das pessoas. Então, se ele já tem conhecimento prévio, a gente trabalha a habilidade. Então, é como colocar aquele conhecimento em prática. Se ele não tem o conhecimento, a gente passa o conhecimento mais a colocação daquilo em prática. E em diversos dos nossos produtos, a gente desperta neles, né, a vontade do querer fazer. Porque não adianta eu ter o conhecimento, eu saber como aplicar aquele conhecimento na prática e não estou muito motivado, ou eu não consigo motivar a minha equipe para gerar resultado. Então, qual que é o papel do IETEC na formação desses novos profissionais? Desenvolver competências, né? Todos os nossos produtos têm esse direcionamento, que é desenvolver competências para gerenciamento de projetos ou para participar de equipes de projetos. Depende do nível que o profissional vai estar. E no desenvolver competências, a gente está falando de mostrar a ele o que existe em termos do conhecimento, seja uma reciclagem ou um conhecimento novo, mostrar como colocar aquilo em prática da melhor maneira possível e despertar neles, seja por interesse da empresa ou por interesse dele mesmo, a atitude. Eu quero fazer e eu vou despertar na equipe que trabalha comigo essa vontade de fazer. E quais as características, então, para esse profissional e para esse profissional ser um profissional bem-sucedido? Se a gente estiver falando no nível gerencial, ele tem que ser um profissional que entenda de negócio, como que um projeto está dentro do contexto do negócio. Ele tem que ser um profissional que conheça do relacionamento com as pessoas, seja na hora de chefiar as pessoas ou na hora de liderar as pessoas, são dois caminhos distintos, né? Ele tem que ter o conhecimento técnico do gerenciamento de projetos. Então, no IATEC, a gente trabalha muito na linha do PMI, né, das melhores práticas propostas pelo PMI, mas também outras práticas de gerenciamento de projetos. Eu diria que esses três elementos são fundamentais. E aí, dependendo da cultura da empresa, dependendo do tipo, do ramo que a empresa está, esse profissional entra com outras competências. Hoje se fala bastante no mercado da tal da resiliência, né? Você está em situações de estresse e aquela situação de estresse, um projeto que está atrasado, que está com custo, né, o orçamento está estourado e tal, aquilo gera um estresse momentâneo, ele é capaz de lidar bem naquela situação de estresse e voltar, né, à situação normal e gerenciar aquele projeto para o melhor resultado. Então, a gente acha que é por aí, né, a formação desse profissional para o mercado.